Uma vizinha arrogante cortou meus cabos de internet, sem imaginar que sou o dono da empresa. Quando a verdade veio à tona durante a reunião do condomínio, lágrimas de humilhação escorreram pelo rosto dela. Um segredo mantido por anos revelou-se, da maneira mais inesperada, transformando para sempre as relações naquela comunidade. Uma história de justiça, paciência e vingança perfeita que vai aquecer seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Já pararam para pensar como a vida tem um jeito engraçado de colocar pessoas insuportáveis no nosso caminho só para testar até onde vai nossa paciência? Pois é, eu achava que depois de 40 anos trabalhando com gente difícil, teria direito a uma aposentadoria tranquila, no condomínio que escolhi para viver meus anos dourados. Ledo engano. O universo tinha outros planos, e um deles atendia pelo nome de Dona Margarete do apartamento 47. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que nasceu só para tornar a vida dos outros um inferno? Que reclama do barulho da chuva caindo, do cheiro, das flores no jardim e até da cor do céu quando está muito azul? Essa é a Margarete, 68 anos, cabelo sempre impecavelmente tingido num tom artificial de loiro, unhas compridas vermelho-sangue e uma habilidade sobrenatural para encontrar problemas onde eles não existem. Durante 5 anos consecutivos, ela reinou absoluta como síndica do residencial Primavera. 5 longos e torturantes anos onde suas palavras eram praticamente lei. As begônias do jardim estão muito vermelhas, precisam ser trocadas. O porteiro sorri demais, isso é falta de profissionalismo. O elevador é muito barulhento quando chega no 3º andar. E assim por diante, numa lista interminável de queixas que faziam até os mais pacientes considerarem a mudança para outro condomínio. Eu sempre fui do tipo discreto. 58 anos, viúvo há 3, professor universitário recém-aposentado. Meus vizinhos mal sabiam meu nome, e isso me agradava. Gostava da minha rotina silenciosa. Acordar cedo, ler o jornal na varanda, cuidar das minhas plantas e à noite assistir a alguma série ou filme. Nada extraordinário, apenas a vida simples que sempre desejei para minha aposentadoria. O que ninguém sabia, nem precisava saber, é que nos últimos anos antes de me aposentar, investi parte considerável das minhas economias numa empresa, local de internet. De professor de administração a sócio majoritário da NetConnect, a única provedora de internet da região. Irônico, não? Um senhor de quase 60 anos que mal entendia a diferença entre Wi-Fi e Bluetooth, agora era dono de uma empresa de telecomunicações. Foi um investimento silencioso. Nem meus filhos sabiam. Preferi manter assim. Na minha idade, quanto menos as pessoas souberem sobre seu dinheiro, melhor. E funcionou perfeitamente, até aquela fatídica manhã de domingo. Era um dia perfeito de primavera. Céu azul, temperatura agradável, pássaros cantando. Eu havia preparado meu café da manhã favorito, pão caseiro com geleia de amora que minha filha tinha feito, um café forte e uma fatia generosa de queijo. Tudo pronto para assistir ao documentário sobre a Segunda Guerra que estava esperando a semana inteira. Liguei a televisão, acomodei-me na minha poltrona preferida e nada. A mensagem na tela dizia: sem conexão com a internet. Confesso que meu primeiro pensamento foi: que beleza, justo hoje que a Maria Helena vai me ligar por vídeo da casa, da neta. Maria Helena, minha amiga de longa data, estava visitando a família em Portugal e tínhamos combinado uma chamada para ela me mostrar os lugares que estava conhecendo. Sem internet, sem chamada. Fiz o que qualquer pessoa faria. Reiniciei o roteador. Nada. Desliguei tudo, esperei alguns minutos e liguei novamente. Nada ainda. Verifiquei os cabos atrás da televisão. Tudo conectado. Foi quando notei que o módem piscava de uma forma estranha, como se estivesse enviando um código Morse de socorro. Com um suspiro de resignação, decidi verificar a caixa externa onde ficavam as conexões principais. Desci os 3 andares. O elevador estava em manutenção, obviamente. E fui até o lado do prédio onde ficavam os medidores e conexões. E foi aí que tive a primeira surpresa do dia. A porta da caixa estava entreaberta. Alguém tinha estado ali recentemente. Abri a porta completamente e quase caí para trás com o que vi.
Os cabos que alimentavam o meu apartamento, e apenas o meu apartamento, percebe? Estavam cortados, não danificados acidentalmente, não desgastados pelo tempo, cortados. Um corte limpo, preciso, quase cirúrgico. Aquilo foi deliberado. Meu sangue ferveu nas veias. Quem faria algo assim e por quê? Eu que nunca incomodei ninguém, que mal fazia barulho ao caminhar pelo apartamento, que sempre cumprimentava a todos com um sorriso educado, mesmo quando não era correspondido. Quem teria motivos para esse tipo de sabotagem? A resposta veio mais rápido do que eu esperava, na forma de um comentário venenoso vindo de trás de mim. Problemas com a internet, professor Roberto. Aquela voz, aquele tom falsamente preocupado que escondia uma satisfação maligna. Virei-me lentamente e lá estava ela, Dona Margarete, com seu roupão de seda cor-de-rosa, chinelos combinando e aquele sorriso que não alcançava os olhos. Parece que sim, respondi, mantendo minha voz o mais neutra possível. Alguém cortou os cabos da minha conexão. Que coisa terrível, ela disse, levando a mão ao peito num gesto teatral. Deve ter sido algum vândalo, ou quem sabe, um animal. Esquilos podem ser muito destrutivos, sabe? Eles adoram roer fios. Esquilos. Claro, esquilos com tesouras, de jardinagem. Porque o corte nos cabos era tão preciso que nem o melhor cirurgião do mundo conseguiria fazer igual. Engoli a resposta afiada que ameaçava escapar da minha boca. Não valia a pena. Não ainda. Deve ser isso mesmo, concordei, fechando a caixa. Vou ligar para a empresa e solicitar um reparo. Boa sorte com isso. Ela riu, aquele tipo de risada que faz seu estômago revirar. Ouvi dizer que eles estão demorando semanas para atender chamados. Foi quando percebi algo na mão dela. Escondida parcialmente pelas dobras do roupão, estava uma tesoura de jardinagem. Pequena, mas com lâminas afiadas o suficiente para cortar. Cabos de internet. Mantive minha expressão neutra, apesar do vulcão de raiva que ameaçava entrar em erupção dentro de mim. Cuidando do jardim tão cedo, Dona Margarete. Ela pareceu momentaneamente desconcertada, escondendo a tesoura com mais força. As rosas precisam de atenção constante, professor. O senhor deveria saber disso, já que suas begônias estão morrendo por falta de cuidados adequados. Minhas begônias estavam perfeitamente saudáveis, mas esse não era o ponto. O ponto era que eu tinha quase certeza de quem havia cortado meus cabos. E também estava começando a entender o porquê. Na última reunião de condomínio, eu havia sido o único a votar contra o aumento abusivo da taxa mensal que Dona Margarete queria implementar. Um aumento de 30% para melhorias estéticas, que ninguém tinha pedido ou precisava. Eu não apenas votei contra, mas apresentei argumentos sólidos sobre por que aquilo era desnecessário e financeiramente irresponsável. Pela primeira vez em 5 anos, uma proposta dela foi rejeitada. Aparentemente, a vingança veio na forma de uma tesoura de jardinagem. Bem, vou resolver isso, disse, dando as costas e caminhando em direção ao meu apartamento. Tenha um bom domingo, Dona Margarete. Igualmente, professor. Espero que consiga resolver seu probleminha. O sorriso na voz dela era quase palpável. Se ela soubesse com quem estava mexendo, mas ela não sabia. Ninguém sabia. E talvez fosse hora de usar isso a meu favor. De volta ao meu apartamento, peguei o telefone e liguei para a minha própria empresa. Coloquei no viva voz, aumentando o volume propositalmente. A janela da minha cozinha dava para o jardim, onde, coincidentemente, Dona Margarete agora podava suas preciosas rosas. NetConnect, boa tarde. Em que posso ajudar? Boa tarde, meu nome é Roberto Mendes, morador do Residencial Primavera, apartamento 302. Estou sem internet, parece que os cabos foram cortados. Sinto muito por isso, Sr. Mendes. Deixe-me verificar quando podemos enviar um técnico. Eu podia ver pelo canto do olho que Dona Margarete havia parado de podar e estava inclinada na direção da minha janela, fingindo examinar uma rosa particularmente problemática. O senhor tem sorte, continuou o atendente. Temos uma vaga para daqui a 3 semanas. 3 semanas, exclamei, fingindo indignação. É impossível. Preciso da internet para trabalhar, para me comunicar com minha família. Sinto muito, senhor.
Estamos com muitos chamados. Há uma empresa concorrente fazendo uma promoção agressiva na região. E vários clientes tiveram problemas similares recentemente. Cabos cortados, conexões danificadas. Interessante. Muito interessante. Então não era apenas comigo. Entendo. E não há nada que possam fazer para agilizar. Infelizmente não, senhor. Nossos técnicos estão sobrecarregados. Tudo bem, suspirei dramaticamente. Vou aguardar então. Desliguei o telefone e observei disfarçadamente pela janela. Dona Margarete sorria para suas rosas como se tivessem contado a piada mais engraçada do mundo. Pouco sabia ela que eu tinha acabado de encontrar uma pista muito maior do que esperava. Uma empresa concorrente com promoção agressiva e clientes com cabos misteriosamente cortados. Isso não era apenas uma vingança pessoal, era sabotagem comercial. Naquela mesma tarde fiz algumas ligações discretas. Primeiro para João, o gerente operacional da NetConnect. João, aqui é Roberto. Temos tido muitos casos de cabos cortados recentemente? Senhor Roberto, que bom ouvir sua voz. Sim, é um problema que começou há cerca de 2 meses, principalmente nos condomínios de alto padrão. Residencial Primavera, Jardins do Lago, Vila Verde, todos na mesma região. E qual concorrente está fazendo promoção agressiva nessa área? A Interfibra. Eles começaram uma campanha há 3 meses, oferecendo 6 meses de mensalidade pela metade do preço para quem troca de provedor. A Interfibra, uma empresa que surgiu recentemente no mercado, com tecnologia sem fio, eliminando a necessidade de cabos, conveniente para uma situação onde cabos estavam sendo misteriosamente cortados. João, você pode me enviar um relatório completo desses incidentes? E também qualquer informação que tiver sobre a Interfibra? Claro, Sr. Roberto, envio até o final do dia. Minha mente já estava trabalhando a 1000 por hora. Havia algo maior acontecendo aqui e, de alguma forma, minha querida vizinha estava envolvida. Agora era questão de descobrir como e por quê. O relatório de João chegou algumas horas depois e confirmou minhas suspeitas. Nos últimos 2 meses, houve 27 casos de cabos cortados em condomínios de luxo na região. Em todos os casos, os clientes relataram demora no atendimento técnico e, frustrados, muitos acabaram migrando para a Interfibra. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Mas ainda faltava uma peça importante do quebra-cabeça. Como Dona Margarete se encaixava nisso tudo? A resposta veio na manhã seguinte, quando eu folheava o jornal local no café próximo ao condomínio. Na seção de classificados, um anúncio, pequeno mas chamativo. Interfibra contrata representantes comerciais para a expansão na região. Comissões atrativas. Contato: Margarete Silva. Margarete Silva. Margarete da Silva. Dona Margarete. A mesma pessoa que, coincidentemente, estava com uma tesoura de jardinagem perto da caixa de distribuição quando meus cabos foram cortados. Tudo começava a fazer sentido agora. Ela não era apenas uma síndica insuportável com sede de poder. Era uma representante comercial da Interfibra que estava deliberadamente sabotando os clientes da NetConnect para forçá-los a mudar de provedor. Minha primeira reação foi de incredulidade. Como alguém podia chegar a esse ponto? Era ilegal, antiético e completamente absurdo. Minha segunda reação foi raiva. Uma vontade quase incontrolável de confrontá-la imediatamente, expor suas ações para todo o condomínio, denunciá-la às autoridades. Mas então, respirei fundo. Havia uma oportunidade aqui, uma chance de resolver isso de uma forma muito mais satisfatória. Se tem uma coisa que aprendi em quase 6 décadas de vida, é que a paciência é uma arma poderosa. A vingança é um prato que se come frio, como dizem. E eu estava disposto a servir o meu gelado. Durante a semana seguinte, fiz de conta que estava desesperado sem internet. Reclamava abertamente nas áreas comuns do condomínio, mencionava como estava difícil me comunicar com meus filhos, como estava perdendo meus programas favoritos. Um verdadeiro show digno de um Oscar. E funcionou. Na quarta-feira, enquanto eu casualmente regava minhas begônias moribundas no jardim, Dona Margarete apareceu. Ainda sem internet, professor? Infelizmente, suspirei dramaticamente. Ah,
NetConnect disse que só pode mandar alguém na semana que vem. Estou quase cancelando o serviço. Seus olhos brilharam como os de um predador que acabou de avistar uma presa fácil. Sabe, professor, acho que posso ajudá-lo. Conheço uma empresa excelente que utiliza tecnologia sem fio. Nada de cabos que possam ser danificados. Mesmo? Fingi interesse. Isso seria maravilhoso. Sim, a Interfibra. Eles estão com uma promoção especial agora. 6 meses com metade do preço. E o melhor, instalação em 48 horas. Parece bom demais para ser verdade, comentei, observando atentamente sua reação. Ah, mas é verdade sim. Na verdade, ela baixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo valioso. Eu posso conseguir um desconto ainda maior para o senhor. Tenho alguns contatos na empresa. Contatos? Digamos que eu conheço pessoas que podem agilizar seu processo. Sem filas de espera, sem burocracia. O que acha? O que eu achava? Achava que estava prestes a pegar um tubarão usando ele mesmo como isca. Parece ótimo, Dona Margarete. Realmente ótimo. A senhora poderia me dar mais informações? Claro. Que tal um café amanhã? Posso trazer todo o material promocional, contratos, tudo o que precisa para fazer a mudança. Perfeito. 12h no meu apartamento? Estarei lá. Ela sorriu aquele sorriso que não alcançava os olhos. Mal sabia ela que eu também sorria por dentro, e meu sorriso era genuíno. Na manhã seguinte, preparei tudo cuidadosamente. Coloquei uma câmera discreta na sala. Completamente legal, já que estava no meu próprio apartamento. Imprimi alguns documentos da NetConnect que seriam acidentalmente vistos durante nossa conversa. E mais importante, liguei para João com instruções específicas. Ao 12h em ponto, a campainha tocou. Dona Margarete estava impecavelmente vestida com um tailleur azul marinho que provavelmente custou mais que 3 meses de condomínio. Em suas mãos, uma pasta elegante de couro e um sorriso comercial. Entre, Dona Margarete. Aceita um café? Seria ótimo, obrigada. Enquanto eu preparava o café na cozinha, ela se acomodou no sofá da sala, olhando ao redor com curiosidade mal disfarçada. Seus olhos pousaram exatamente onde eu queria, na mesa lateral com os documentos da NetConnect parcialmente visíveis. O senhor tem um apartamento encantador, ela comentou quando voltei com 2 xícaras de café. Tão acolhedor. O tom condescendente era quase cômico. Meu apartamento era 3 vezes maior que o dela, decorado com peças que trouxe de minhas viagens pelo mundo e obras de arte originais. Mas para Dona Margarete, se não era ostentação, era acolhedor. Obrigado. Agora sobre essa internet... Ah, sim. Ela abriu a pasta, tirando folders coloridos e um contrato já parcialmente preenchido. A Interfibra é simplesmente revolucionária. Tecnologia de ponta, sem necessidade de cabos físicos que possam ser danificados por intempéries ou tesouras de jardinagem, pensei comigo mesmo. E a velocidade é garantida? Perguntei, fingindo interesse enquanto folheava o material. Absolutamente. Muito superior à NetConnect, que utiliza tecnologia ultrapassada. Além disso, ela baixou a voz novamente. Entre nós, a NetConnect está com problemas financeiros sérios. Há rumores de que estão prestes a fechar. Isso era novidade para mim, o dono da empresa. Tive que me segurar para não rir. Mesmo? Que pena. Eles sempre me atenderam bem. Bem? Com 3 semanas de espera para um técnico? Professor, o senhor merece coisa melhor. Foi quando a campainha tocou. Dona Margarete pareceu irritada com a interrupção. Está esperando alguém? Não que eu me lembre, respondi, levantando-me para atender. Abri a porta e lá estava João exatamente conforme combinado, vestido com o uniforme da NetConnect e carregando uma maleta de ferramentas. Senhor Mendes, sou da NetConnect. Viemos consertar sua conexão. O timing não poderia ter sido mais perfeito. A expressão de Dona Margarete era impagável, uma mistura de choque, raiva e pânico. Mas como? A central disse que só viriam na semana que vem, comentei, piscando discretamente para João. Houve um cancelamento e aproveitamos para adiantar seu chamado. O senhor é um cliente prioritário, afinal. Cliente prioritário?
Dona Margarete não conseguiu esconder a confusão em sua voz. Sim, senhora, João respondeu, entrando no apartamento. O Sr. Mendes é um dos nossos clientes mais importantes. Por causa da minha assiduidade nos pagamentos, presumo, comentei casualmente. João sorriu. Isso também, mas principalmente porque o senhor é um cliente de longa data, interrompi. Rapidamente, ainda não era hora de revelar meu trunfo. João, esta é Dona Margarete, síndica do condomínio e, aparentemente, representante comercial da Interfibra. O desconforto dela era palpável. Eu apenas ajudo alguns vizinhos a encontrarem soluções melhores para seus problemas. Como é generoso da sua parte, comentei mantendo o tom amigável, enquanto observava João se dirigir à varanda, onde ficava a conexão principal do apartamento. Bem, já que seu problema está sendo resolvido, acho que não precisamos continuar. Esta conversa, ela disse, recolhendo apressadamente os materiais promocionais da Interfibra. Pelo contrário, insisti suavemente. Ainda estou muito interessado em ouvir sobre a Interfibra, especialmente sobre como eles conseguem oferecer instalação tão rápida para clientes cujos cabos da NetConnect foram misteriosamente cortados. A cor sumiu do rosto dela. Não sei do que está falando. Não. Peguei meu tablet e mostrei um vídeo. A câmera de segurança do condomínio, estrategicamente posicionada perto da caixa de distribuição, mostrava claramente Dona Margarete cortando os cabos com sua tesoura de jardinagem. Talvez isso refresque sua memória. Ela empalideceu ainda, mas se é que isso era possível. Isso é uma invasão de privacidade. Você não pode... É uma câmera de segurança em área comum do condomínio, Dona Margarete. A mesma câmera que a senhora insistiu tanto para instalar na última reunião de moradores. Lembra? Para garantir a segurança de todos. João voltou da varanda. Está tudo pronto, Sr. Mendes. Consertei a conexão e verifiquei que não há outros danos. Obrigado, João. Virei-me para Dona Margarete. Parece que não vou precisar dos serviços da Interfibra, afinal. Isso é ridículo. Você não tem provas de nada. Foi um acidente. Eu estava apenas verificando os cabos. Com uma tesoura de jardinagem, João perguntou erguendo uma sobrancelha. Vou processar vocês por difamação. Ela exclamou levantando-se abruptamente. Isso não vai ficar assim. Acho que a senhora não está em posição de ameaçar ninguém, Dona Margarete. Eu disse calmamente. Tenho evidências de que a senhora deliberadamente danificou propriedade da NetConnect não apenas no meu caso, mas em vários outros condomínios da região. Isso é crime, sabe? Sem falar na questão ética de ser síndica do condomínio e simultaneamente representante comercial de uma empresa que se beneficia diretamente dos problemas dos moradores. Ela ficou em silêncio por um momento, calculando suas opções. Finalmente forçou um sorriso tenso. Tudo bem. Vamos conversar como adultos. O que você quer? Dinheiro? Renunciar ao cargo de síndica? Na verdade, quero que a senhora compareça. A próxima reunião de condomínio. Tenho algo importante a comunicar a todos os moradores. Ela franziu a testa, desconfiada. Que tipo de comunicado? A senhora terá que esperar para descobrir, assim como todos os outros. Até lá sugiro que pare imediatamente com a sabotagem aos cabos da NetConnect, a menos que queira que esse vídeo chegue à polícia, claro. Sua expressão oscilou entre raiva e medo. Finalmente, pegou sua pasta e dirigiu-se à porta. Isso não acabou, murmurou antes de sair. Na verdade, Dona Margarete está apenas começando, respondi calmamente antes de fechar a porta atrás dela. João soltou uma risada contida assim que ela saiu. Parabéns, Sr. Roberto. Nunca vi alguém encurralar um predador assim. Mas tem certeza de que é prudente esperar até a reunião do condomínio? Ela pode causar mais problemas até lá. Tenho certeza, respondi sorrindo. Algumas lições precisam ser públicas para serem realmente aprendidas. Além disso, já tomei medidas para proteger nossos cabos em toda a região. Câmeras adicionais, vigilância reforçada. Ela não vai conseguir fazer mais nenhum dano. E assim foi. Durante as 2 semanas seguintes até a reunião do condomínio, Dona Margarete evitou-me como se eu tivesse uma doença contagiosa. Os outros moradores notaram a mudança. A mulher que normalmente fazia questão de se meter na vida de todos,
Agora mal saía de casa. Quando o fazia, parecia nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Os rumores começaram a circular. O que teria acontecido com a intransigente síndica? Estaria doente? Teria problemas familiares? Ninguém sabia ao certo, mas todos notaram que, pela primeira vez em 5 anos, as reclamações sobre barulho, decoração e uso das áreas comuns haviam cessado completamente. Finalmente, chegou o dia da reunião mensal do condomínio. Normalmente, cerca de metade dos moradores comparecia, o mínimo necessário para formar quórum. Mas naquela noite, o salão de festas estava lotado. Os rumores sobre o estranho comportamento da síndica haviam despertado a curiosidade de todos. Dona Margaret chegou pontualmente às 20 horas, vestida com um tailleur vermelho vibrante, sua armadura para batalhas condominiais. Mas seus olhos traíam seu nervosismo quando me viu sentado na primeira fileira, tranquilo e sorridente. Boa noite a todos, ela começou, a voz ligeiramente trêmula. Vamos dar início à nossa reunião mensal. Primeiro item da pauta, aprovação da ata anterior. A reunião seguiu seu curso normal por cerca de meia hora. Aprovação de contas, discussão sobre reparos necessários, votação para nova cor da fachada do prédio. Eu permaneci em silêncio, aguardando pacientemente o momento certo. Finalmente, chegamos ao último item. Assuntos gerais. Alguém tem algo a acrescentar? Dona Margaret perguntou, claramente ansiosa para encerrar a reunião o mais rápido possível. Levantei minha mão. Eu tenho. O salão ficou em silêncio. Não era comum eu me manifestar nas reuniões. Pois não, professor Roberto, ela disse, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Levantei-me calmamente e caminhei até a frente da sala. Boa noite a todos. Como sabem, sou um homem discreto. Raramente me manifesto nestas reuniões porque acredito que, na maioria das vezes, as coisas funcionam bem quando deixamos pessoas competentes fazerem seu trabalho. Alguns murmúrios de concordância. No entanto, há situações em que o silêncio se torna cumplicidade, situações em que não se manifestar é permitir que coisas erradas continuem acontecendo. Olhei diretamente para Dona Margaret, que parecia prestes a desmaiar. Nos últimos meses, vários moradores deste e de outros condomínios da região enfrentaram problemas com suas conexões de internet. Cabos misteriosamente cortados, atendimento demorado e migração forçada para uma nova empresa, a Interfibra. Os murmúrios aumentaram. Vários moradores assentiram, reconhecendo a situação que eu descrevia. Descobri recentemente que esses incidentes não foram acidentais. Foram deliberadamente causados por alguém que se beneficiaria diretamente com os problemas da NetConnect. Dona Margaret se levantou abruptamente. Isso é um absurdo? Não temos tempo para teorias conspiratórias, professor. Temos assuntos importantes a tratar. Na verdade, continuei calmamente. Tenho provas. Fiz um sinal para João, que estava discretamente no fundo da sala. Ele ligou o projetor e na parede branca do salão apareceu o vídeo da câmera de segurança. Dona Margaret, em seu roupão rosa, cortando metodicamente os cabos da caixa de distribuição. O salão explodiu em exclamações de choque e indignação. Isso é montagem, ela gritou, mas sua voz tremia. Alguém está tentando me desmoralizar. Tenho mais 26 vídeos similares de diferentes condomínios, respondi tranquilamente. Todos mostrando a mesma pessoa. Você, Dona Margaret, representante comercial da Interfibra, deliberadamente sabotando a concorrência para benefício próprio. Ela olhou ao redor, percebendo que havia perdido o apoio da Assembleia. Seus olhos, antes cheios de desafio, agora mostravam pânico. Vocês não entendem. Ela tentou se defender. A NetConnect é uma empresa terrível. O atendimento é péssimo. A tecnologia é ultrapassada. Isso é algo que eu discordo veementemente, interrompi, minha voz agora mais firme. Como dono e principal acionista da NetConnect, posso garantir que nossa tecnologia é de ponta e nosso atendimento seria exemplar se não estivéssemos constantemente lidando com sabotagem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para mim, depois para Dona Margaret e de volta para mim. Você, o quê? Ela finalmente conseguiu balbuciar.
Sou o dono da NetConnect, repeti calmamente. A empresa que você vem sabotando sistematicamente para beneficiar a Interfibra e receber comissões gordas. O rosto dela passou do vermelho ao branco em questão de segundos. Suas pernas pareciam prestes a ceder. Isso não... Como você... Por que nunca disse nada? Não tenho obrigação de divulgar meus investimentos privados, Dona Margarete. Diferente de você, que como síndica tem obrigação legal de divulgar conflitos de interesse. Como ser representante comercial de uma empresa que se beneficia diretamente dos problemas dos moradores. Os moradores começaram a se manifestar, exigindo a renúncia imediata da síndica. Alguns pediam que ela fosse processada, outros queriam reembolso pelos transtornos causados. Dona Margarete parecia uma sombra da mulher autoritária que conhecíamos. Lágrimas escorriam por seu rosto, borrando a maquiagem perfeita. Eu não quis... Poupe-nos, cortou Dona Antônia, uma senhora de 80 anos que raramente se manifestava nas reuniões. Você deliberadamente prejudicou seus vizinhos por dinheiro. Como pode olhar para nós agora? Naquele momento senti uma mistura de satisfação e pena. Satisfação pela justiça sendo feita. Pena por ver alguém tão completamente destruído por sua própria ganância. Proponho uma votação imediata para a destituição da síndica, sugeriu o Sr. Frederico do 508, e que seja impedida de concorrer a qualquer cargo na administração do condomínio no futuro. A proposta foi aprovada por unanimidade, com Dona Margarete sendo a única a não levantar a mão, não por discordância, mas porque estava paralisada pelo choque e vergonha. Quando a reunião foi encerrada, ela permaneceu sentada em sua cadeira, olhando para o nada, enquanto os outros moradores saíam, alguns lançando olhares de desprezo, outros simplesmente ignorando sua presença. Aproximei-me dela quando o salão já estava quase vazio. Por quê? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que não me denunciou logo de início? Por que esperar montar esse espetáculo? Por que algumas lições precisam ser públicas para serem realmente aprendidas? Respondi, repetindo o que havia dito a João semanas antes. E porque queria que você sentisse, nem que fosse por um momento, o que é ser humilhada publicamente. Assim como eu me senti quando descobri que meus cabos haviam sido deliberadamente cortados apenas porque votei contra seu aumento abusivo de condomínio. Ela ergueu os olhos, surpresa. Foi por isso? Porque você votou contra o aumento? Inicialmente, sim. Depois você descobriu que poderia lucrar com isso, transformando um ato mesquinho de vingança em um negócio lucrativo. O que começou como uma retaliação pessoal virou sabotagem empresarial. Ficamos em silêncio por um momento. Finalmente, ela se levantou, juntando os restos de sua dignidade. O que vai acontecer agora? Vai me processar? Me denunciar à polícia? Não, respondi simplesmente. Acho que você já recebeu punição suficiente. Sua reputação está destruída, perdeu o cargo de síndica que tanto prezava e, imagino, seu contrato com a Interfibra não vai durar muito depois que eles souberem o que aconteceu aqui hoje. Por que está sendo misericordioso? Não confunda misericórdia com estratégia, Dona Margarete. Um processo judicial seria demorado, caro e chamaria a atenção negativa para a NetConnect. Prefiro que este incidente fique restrito ao nosso condomínio. Bom para mim, bom para você. Ela assentiu lentamente, compreendendo. O que devo fazer agora? Sugiro começar pedindo desculpas aos moradores que prejudicou. Depois, talvez seja a hora de considerar mudança. Recomeços podem ser revigorantes. Deixei-a ali sozinha com seus pensamentos. Enquanto caminhava de volta para meu apartamento, senti uma estranha leveza. Não era exatamente alegria pela queda de Dona Margarete, mas uma satisfação tranquila de que a justiça havia sido feita. 2 semanas depois, um caminhão de mudança estacionou em frente ao condomínio. Dona Margarete partiu sem se despedir de ninguém, deixando para trás apenas um envelope para cada morador. Dentro, um cartão simples com 2 palavras escritas em sua caligrafia impecável. Sinto muito. O condomínio elegeu uma nova síndica, Dona Antônia, a senhora de 80 anos que raramente se manifestava, mas que, quando o fazia, mostrava uma sabedoria e bom senso impressionantes.
Sob sua liderança, o condomínio prosperou, com decisões tomadas democraticamente e pelo bem comum. Quanto a mim, continuei sendo o mesmo professor aposentado discreto. Ninguém mais tocou no assunto da NetConnect. Apesar de agora todos saberem que eu era o dono, era como se houvesse um acordo tácito de respeitar minha privacidade, da mesma forma que eu sempre respeitei a deles. Às vezes, quando estou na minha varanda cuidando das minhas begônias perfeitamente saudáveis, penso em Dona Margaret e me pergunto onde ela está agora. Se aprendeu algo com toda essa situação. Se encontrou paz. Talvez sim, talvez não. O que sei com certeza é que aprendi algo valioso. Mesmo as pessoas mais discretas, que passam a vida evitando conflitos, precisam ocasionalmente se levantar e defender não apenas a si mesmas, mas toda uma comunidade, mesmo que isso signifique revelar segredos guardados a 7 chaves. E se tem algo que 6 décadas de vida me ensinaram, é que a paciência, quando combinada com inteligência e um senso apurado de justiça, é a arma mais poderosa que existe. Porque a verdadeira vingança não é um prato que se come frio. É aquela que vem no momento exato, nem antes nem depois, quando todas as peças estão perfeitamente posicionadas para o cheque-mate. Como diria minha falecida esposa, Roberto, você pode ser o homem mais paciente do mundo, mas quando decide agir, é como um tsunami silencioso. Ninguém vê chegando, mas todos sentem o impacto. E assim, em um tranquilo condomínio nos subúrbios, uma lição valiosa foi aprendida. Até por todos, nunca subestime o professor aposentado do 302, especialmente se ele cuida tão bem de suas begônias,